Excelências, esse processo, ele contraria a imensa maioria dos princípios basilares que o direito penal tem dentro da sua Constituição. Apesar do Código Penal ter sido alterado há pouco tempo e algumas das suas normas estarem suspensas, o novo artigo 3º-A, que diz que o processo penal deve seguir uma base acusatória, ele não é um artigo isolado e, portanto, a sua suspensão não precisa ser considerada. A Constituição Federal diz, de forma intrínseca, que o nosso sistema processual penal é acusatório. O nosso sistema processual penal militar é acusatório. Eu não preciso dizer a vossas excelências que isso tem um significado muito simples. Cada qual faz a sua função. O Ministério Público acusa, a defesa defende e o juiz julga. No momento que a Constituição coloca o Ministério Público como titular da ação penal, ela nos diz que o sistema penal é acusatório. Não cabe mais ao juízo a figura do acusador, julgador e executor de pena. Ao juiz cabe apenas julgar. Por que eu digo que eu estou falando nesse momento? Em relação ao meu cliente, o Ministério Público pediu absolvição. O titular da ação penal, aquele que denunciou, aquele que queria a acusação, aquele que foi até o fundo para tentar investigar, chegou ao final do processo e decidiu: não existem provas em relação ao coronel. Com a falta de provas, eu requero absolvição. Eu sei que o nosso CPPM, assim como o nosso CPP, permitem que o juiz, ao contrário do pedido do Ministério Público, condene. Mas defendo e vou defender até meu último dia que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. O sistema acusatório não comporta que o juiz contrarie uma decisão do Ministério Público titular da ação penal que peça absolvição e condene. Esse é o primeiro dos argumentos que eu peço que vossas excelências levem em consideração. Não só em relação ao pedido feito pelo Ministério Público de primeira instância, mas também o pedido feito agora pelo Ministério Público, que é pela absolvição. O Ministério Público de primeira instância pede absolvição, o Ministério Público reitera o pedido de absolvição, só nos resta atender ao pedido do Ministério Público. Se ele, que é o titular da acusação, entende que não existem provas, não existem provas. E realmente não existem essas provas. Em relação ao meu cliente, inclusive a Controladoria Geral da União, órgão responsável pela análise das contas, pela verificação de responsáveis e também pela cobrança dos valores que houverem sido desviados por algum motivo, concluiu que ele não teve qualquer participação. Alguns ela concluiu que houve participação. No caso do meu cliente, o coronel não teve qualquer participação no delito. Falta tudo. Estamos falando de um fato que começou lá em 2001, 2002. Estamos no ano de 2020. Não olhamos só para aquele gasto que disseram no início que havia sido desviado, e como bem disse o meu colega, não houve qualquer desvio em proveito próprio alheio. Olhemos para o gasto feito pelo Poder Judiciário. O gasto que nós temos para estar aqui, por um fato que não aconteceu. Porque o juiz de primeira instância, juntamente com o Conselho, entendeu que deveria contrariar uma decisão do Ministério Público Militar. Falta tudo nesse processo. Falta, inclusive, a denúncia. A denúncia, peça inicial, peça exordial, o que começa a acusação.
não imputa qualquer conduta ao meu cliente. Não há imputação de desvio. Não há imputação de apropriação. Não há delimitação de participação em qualquer que seja outro desvio. Não há imputação de participação em qualquer apropriação. Ao contrário. O meu cliente, durante o processo, foi verdadeiro. Foi um dos únicos que disse exatamente o que aconteceu. Houve uma ordem, com o objetivo de restabelecer as contas do quartel. Essa ordem, de forma alguma, é manifestamente legal, independente do mérito. Esse mérito não é imputado ao meu cliente. Essa ordem não é manifestamente legal, cabe aos subordinados acolher a ordem, cumpri-la na melhor forma que puderem. Vossas Excelências, que são militares das Forças Armadas, com certeza, em algum momento durante a carreira, tiveram que confiar nos seus subordinados. Se não, todos os momentos da carreira de Vossas Excelências. Não há como um coronel ficar sabendo de tudo o que acontece dentro de um quartel. Não há como um coronel ficar sabendo de tudo o que acontece dentro da sua seção. Ele só pode ficar sabendo de todos os detalhes se ele confiar nos seus subordinados. Não existe no direito penal, tampouco no direito penal militar, responsabilidade penal objetiva. Muito bem ressaltado, tanto pela ministra Maria Elizabeth, quanto pelo ministro Luiz Carlos Gomes, no momento do HC que foi impetrado, com o objetivo de trancamento da ação penal, não há justa causa para essa ação penal. O meu cliente, ele está sendo processado e ele tem a vida detonada. Há quase 20 anos o meu cliente teve a vida detonada, a sua carreira detonada. A moral é uma das coisas mais importantes para o militar. Sei disso, também foi militar. A moral é uma das coisas mais importantes. A moral do meu cliente foi abalada por uma acusação falsa, por uma acusação sem cabimento, que não descreve fatos e que o acusa por um único motivo. Ele era o fiscal. A função que ele ocupa é de fiscal. A CGU diz, ele não fez nada, era o fiscal da época, mas nada pode ser imputado a ele. O Ministério Público, depois, ao final do processo, conclui a mesma coisa, nada pode ser imputado a ele. O Ministério Público, em sede recursal, conclui a mesma coisa, nada pode ser imputado a ele. Só resta a mim, Vossas Excelências, reiterar os pedidos do Ministério Público de primeira instância, reiterar os pedidos feitos na apelação, para que o meu cliente seja absolvido. Eu não falo em prescrição, não vou usar esse momento para falar de coisas que foram colocadas no papel, que eu tenho absoluta certeza que Vossas Excelências leram. Eu só peço que Vossas Excelências respeitem o princípio penal acusatório, sejam julgadores como são, e respeitem tanto a defesa quanto o Ministério Público, que entendem que o coronel é inocente. Agradeço pela atenção. Tenham todos uma boa tarde.